Olá, olá! Muito bem-vindas a mais uma aula Estudo de Caso de Consultório, uma aula aberta onde eu abro as portas da comunidade TPM, a oportunidade de conhecer o método TPM na prática, o passo a passo aqui de um processo terapêutico. E essa aula de hoje, ela é uma aula gravada que eu estou disponibilizando para vocês agora. E eu quero já alinhar algumas expectativas aqui com vocês, como que é a nossa dinâmica aqui. Essa é uma aula onde uma TPM traz um caso real de consultório. E aqui juntas nós aprofundamos nessa história em cada sessão. Então, se você tem aí alguma dúvida, algo para compartilhar, já vai colocando aí nos comentários. Ai, não esqueça de dar o like, porque eu esqueço de pedir isso aí para vocês. Joinha aí abaixo, já dá joinha, compartilha, porque o estudo de caso de consultório, além de conhecer o passo a passo, você vai aprender muito, porque cada informação que é compartilhada aqui, eu trago um conhecimento, eu aprofundo nessa informação e vocês aprendem muito. Além de tudo, aumentam aí o repertório. Você que é uma especialista TPM e você que se tornará uma especialista TPM. Quanto mais história você acolhe, você conhece, mais você tem recursos aí para ajudar as mulheres em seu processo para conquistarem a autocura emocional. Muito bem-vindas, bem-vindas mais uma vez aqui. Eu vou trazer a nossa convidada e é direto do Canadá. Eu sempre falo, né, que TPM é internacional. Vamos lá. Olá, Ju. Bem-vinda, Vanderlúcia. Ai, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra, Ju, estar com você aqui. Você que tem sempre abrilhantado, né? Aí nas plataformas, trazendo conhecimento, trazendo essa nova vida, né? Esse novo olhar para a vida para a gente. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. A honra também é minha. Eu sempre falo que, para mim, estar com vocês, servindo ao lado de vocês, isso me fortalece. Na verdade, é uma única missão aqui, né? E cada uma vai cumprindo o seu papel nessa missão. E ter vocês nessa missão, com toda certeza, alegra muito meu coração e me traz o sentimento e a sensação de que eu estou no caminho certo e que a missão está sendo cumprida e falando até mesmo você aí no Canadá, você vai se apresentar. Hoje, vendo o método em mais de 20 países, assim, para mim é uma grande alegria e é um grande presente de Deus. Imagina, eu venho de uma cidadezinha tão pequenininha, pé de serra, minha cidade. Meu marido, ele fica brincando comigo, olha lá, vem lá do pé da serra, agora tá aí, com o método em vários países. E é uma alegria mesmo, é uma grande surpresa. Mais uma vez, bem-vinda. Agora se apresenta aí de onde você é, fala um pouquinho sobre a Vanderlúcia. Vanderlúcia já era terapeuta, está começando do zero, começou do zero. Como que foi esse processo aí? Então, não, eu não era terapeuta, né? Eu me formei em contabilidade. Meu nome é Vanderlúcia, né? Boa noite para quem é boa noite. A gente sabe que essa plataforma encontra mulheres, né, de vários lugares. Então, assim, para quem é bom dia, para quem é boa noite, e para quem é boa tarde para vocês. Então, meu nome é Vanderlúcia, eu sou brasileira, nasci em Minas Gerais, me formei em contabilidade. Em 2018, eu vim para o Canadá, né? Moro aqui em Toronto, já vai fazer 6 anos. Sou mãe de duas filhas, uma de 22 e outra de 7 anos, uma diferença muito grande, mas foi assim que Deus quis, né? Sou casada, vou fazer 25 anos de casada, em janeiro, agora, 8 de janeiro. E é isso, estou aqui, rompendo. Você começou no TPM, Vanderlúcia, acessando esses conhecimentos. O que te trouxe ao TPM, que ali onde, quando você me conheceu, como foi esse processo? Ju, eu falo que você é uma luz que vem de Deus para todas nós mulheres aqui dessa plataforma. Por quê? Na verdade,
várias mulheres, assim, eu tenho 47 anos, então já tenho uma caminhada, então muitas experiências, muitos desafios que já enfrentei. Eu vim de uma família muito desconfigurada, eu com meu pai, ele era muito agressivo em casa, então assim, eu rompi muitas coisas na minha vida e até mesmo quando eu tive uma idade maior, descobri que o meu pai de criação não era o meu pai, e eu sofria muito essa rejeição dentro de casa, a rejeição do meu pai de criação, não de criação, né? O meu pai genético, né? Mas o de criação, ele morreu sem saber que eu não era filha dele. Então, assim, por todo esse sofrimento que eu carreguei ao longo da minha história, essas emoções densas que eu não tinha conhecimento para geri-las, foi processos muito difíceis. Passei por um período também de agressão, né, de abuso no meu trabalho. Então, assim, por essas experiências, muitas mulheres me procuravam e eu me sentia assim, como se fosse um dever de passar a minha experiência de superação para essas mulheres, mas quando eu procurei o método TPM é porque me faltava recursos para ajudar essas mulheres. Por mais que dentro da igreja, com todo o conhecimento bíblico, a gente vinha, orava, né? Porque eu sou cristã, né? Então mas eu via, me encontrava ainda com uma necessidade de conhecer algo que pudesse ser mais eficaz, mais assertivo na questão do conhecimento, né? Do conhecimento, do conhecimento. E também pela minha vida profissional, porque eu me formei em contabilidade, mas quando eu comecei para a igreja, eu fui muito nova, e aquela crença limitante que a gente vem aprendendo de entregar toda a vida da gente para a obra e tal, então eu não conseguia vincular a minha ao estudar e encaixar com a minha vida na igreja, assim, no profissional. Eu achava assim que se eu tivesse que ir para uma faculdade, eu não ia conseguir trabalhar na igreja e atender as demandas. Com isso, eu fui me negando e eu fui me sentindo depois na vida adulta essa necessidade de ter uma profissão e que encaixasse também dentro do ministério, que eu sempre amei acolher, escutar mulheres, ajudar. E com isso eu fui para eu tentei fazer várias outras coisas, de repente aparece essa grande luz, né, que eu falo que vem de Deus, do nada, não é do nada, né? A gente fala do nada, mas na verdade não é do nada. E eu vejo em você, nunca tinha te conhecido, nunca tinha ouvido falar dessa abençoada Juliana, e de repente aquilo me chamou a atenção. E você, com toda essa amorosidade, com esse seu jeito de falar, assim, gente, e eu parei para escutar e fiquei ali, eu não perdia uma jornada, eu queria assistir, meu marido ficava assim, que é isso, mulher, todo dia você corre para ver isso, e eu fiquei, logo no segundo dia da jornada, eu já sabia que era para mim, e mesmo longe, eu falei assim, eu vou me inscrever, não sei como vai acontecer, e foi aquela dificuldade, né, porque eu queria fazer o Pix, que eu não estava conseguindo fazer com o pagamento e tal, enfim, graças a Deus deu tudo certo. Mas quando eu cheguei aqui, eu me deparei que, por mais que eu queria, no impulso de querer ajudar alguém, quem foi mais ajudada fui eu. Porque eu descobri que, assim, muitas casquinhas estavam aqui dentro. Nossa, o método foi maravilhoso. Eu consegui, assim, acessar muitas memórias que ainda me impedia de romper. Hoje, assim, eu me desbravei, não tem nada que me teme. Eu era uma mulher muito temerosa, eu tinha muito medo. Embora eu já tinha carteira, já dirigia mais de 5 anos do Brasil, chegou aqui, eu me travei. Eu não conseguia eu tirei minha carteira, mas não conseguia dirigir. Hoje eu vou para tudo que é lado. Já pega a highway, dirige na neve, que muitas mulheres não dirigem. Graças a Deus, e também o método que, assim, me trouxe essa libertação. Então é isso, gente. Realmente o método é fantástico. Que lindo, que lindo. E eu gosto dessa fala, que eu chego aqui, tô achando que é só uma profissão ali, que é
para que eu possa ajudar, para que eu possa monetizar. Tem muitas que chegam com a questão de transição de carreira. Só que aí eu entendi que, na verdade, eu que estava precisando primeiro. Exatamente. E é sobre isso, né? Primeiro em nós, depois é através de nós, porque nós só conseguimos levar uma mulher no lugar que nós conhecemos, né? Até onde nós já chegamos. Porque como que a gente vai segurando a mão de outras mulheres trilhar algo desconhecido por nós? Isso não é congruente e não é sustentável. É uma hora isso vai trazer alguma consequência, seja por falta de conexão, por verdade, né? Eu fico muito feliz que você já está nesse processo, já está transbordando e agora vai trazer um caso aqui para gente, para compartilhar conosco essa história, já aproveitando isso, o que a fez ela te procurar, Vanderlúcio? Qual que é a dor? Qual que é a dificuldade dela? Então, Ju, essa cliente, eu quero honrar essa cliente aqui hoje, porque foi uma das primeiras clientes que eu atendi fora do consultório. Embora eu tenha várias histórias assim extraordinárias, mas eu quis trazer esse caso para honrar mesmo essa cliente e eu sei que ela vai nos assistir lá depois. Então, ela veio me procurando com um sentimento de muita culpa, muito vazio, sempre ligada ao passado, por não ter rompido, por não ter avançado na sua área sentimental, muita dificuldade no relacionamento, todos os relacionamentos, ela sempre teve muita dificuldade, não conseguia romper nessa área, e com as pessoas próximas também. Ela sempre foi aquela pessoa que, como se diz, né? Dá e leva, né? Então ela não tinha esse controle, esse gerenciamento, então ela tinha muita dificuldade para relacionar com as pessoas, que as pessoas sempre tinham esse distanciamento com ela, e ela também chorando muito quando ela me procurou por telefone, né? Que o tratamento, o acompanhamento foi online, que ela tinha muito, ela sabotava, era muito sabotadora, né? E foi por isso que ela me procurou. Qual que é a idade dela? 35 anos. Casada? Ela é divorciada. Tem filho? Não, não tem filho. É cíclica? Faz uso de anticoncepcional ou não? Então, ela já fez, mas no período do tratamento, ela falou que não estava tendo nenhum, não estava fazendo nada. Sim. Então, estava tendo acompanhamento do ciclo. Sim. Ok. Lá na anamnese, quando ela traz sobre a própria história dela, o que ela fala sobre a criança, como que foi essa infância? Então, no acolhimento da criança, ela acolheu muito bem, sabe? A única história que ela trouxe na criança que ela tinha algumas queixas que ela trouxe com relação a um couro que ela teve, que a mãe bateu muito nela e no meio da rua. Então ela sentiu muita vergonha mesmo. As pessoas ali viu ela apanhando e por uma coisa muito fútil, segundo ela, né? Que era uma coisa muito fútil, não tinha necessidade da mãe ter batido nela tanto e também assim exposto ela diante dos vizinhos. Então mas assim, ela se mostrou que já tinha superado isso, que já tinha perdoado a mãe. E no acolhimento, ela desenhou lá, ela olhando para frente, a mãe olhando para ela e o pai olhando para a mãe, e trouxe uma harmonia, tipo assim, que ela olha para frente porque ela tem expectativa de sempre nas coisas futuras, e ela corre atrás, em busca, mas ela, no acolhimento, né, desse aí, no olhar sistêmico, ela trouxe de maneira, assim, muito, muito tranquila, que ela já tinha perdoado a mãe, que ela não tinha nada, assim, de anormal, e muita amorosidade com o pai. Sim. Ela é filha o quê, Ela é a Vanderlúcia? caçula. Tem uma irmã mais velha e um irmão do meio, né? O do meio é o irmão. Irmão e irmã.
Tá. E os pais, conviveu com os pais, tudo? Todo. Conviveu com os pais. Tá. Mais para frente, né, depois na fase da adolescência, que os pais tiveram, se separaram. Então, também lá para frente a gente vai falar um pouco sobre isso, que é uma das sessões que ela teve também um estandarte assim maravilhoso. Sim. Lá, então, ela acolheu a criança, ela não teve nenhum problema. Qual é o. Não trouxe um sentimento diante desse desenho para ela? Foi um sentimento bom? Bom porque ela sentia que, tipo assim, que ela era amada pelo pai, que era amada pela mãe, embora ela falou assim, eu entendo por causa da dificuldade financeira que os meus pais tinham, eu entendo que, assim, só que ela falando como adulta, né, eu entendo, Eu ia falar isso agora. exatamente, eu entendo que, mas lá no acolhimento pai e mãe você vai entender tudo. Ela falando assim que eu entendo, meus pais passavam por muita necessidade, então assim, minha mãe me falou que me teve mais para poder conseguir ligar, porque lá no Brasil a mulher quando tinha risco de saúde, ou seja, ela procurou um médico, o médico falou assim: olha, eu vou conseguir ligar você, porque ela não queria mais ter filho, passava muita dificuldade financeira, a mãe. Aí ela conversou com o médico falou assim: olha, então você arruma um filho que eu vou dar um jeito de te ligar. O pai não tinha muita cabeça, o pai não tinha muita força de vontade de trabalhar, a mãe passava muita raiva, eles brigavam muito. Uma família que os pais tinham muito. O relacionamento era muito difícil. Uhum. Então ela entendia isso. Eu quero até aproveitar para trazer essa informação. Quando nós estamos nesse momento, nessa ferramenta, onde essa mulher pode falar de como foi essa criança, ela tem essa oportunidade de expressar, e tem um processo onde ela traz, através do desenho, como ela se vê ali com seus pais, qual é o sentimento, se ela se vê, se ela se sente vista, amada. Então, é um processo muito bonito e que traz ali do inconsciente algumas informações. Só que no momento, quando ela está trazendo essa informação, falando, ela está trazendo na consciência da adulta. E como é isso, Ju? Ela está falando a informação já com a mente crítica, que ela já tem todas as crenças, né? Que tem que agradecer os pais, tem que honrar pai e mãe. Não, como que você reclama do pai e mãe? A gente aprende isso e a gente passa a trazer essa informação. Mas é na fala. E muitas vezes tem mulheres com problema, principalmente com a mãe, e tem dificuldade de assumir esse problema falando ali para gente. Eu já atendi vários casos assim, vários casos. E a gente sempre fala, olha, o que a gente precisa compreender de fato é o que a criança sentiu. Não é o que a adulta está falando agora. Mas agora eu compreendo. Olha isso, essa frase já nos diz. Mas agora eu compreendo. Então, ou seja, eu não compreendia lá. A criança não tem como compreender, a criança não tem cognitivo para entender que a mamãe precisa trabalhar, que o papai precisa trabalhar, que papai e mamãe foi criança um dia. Criança não tem esses recursos. Criança, ela quer ser amada, ela quer atenção. A criança, ela tem esse egocentrismo por necessidade. Necessidade de proteção, de sobrevivência, de nutrição. Né? Então, a criança, ela tem o egocentrismo, ela precisa ter. E lá na fase da criança, ela não vai entender, porque a mamãe tem que trabalhar, porque qualquer que seja a questão. E aqui, a gente sempre já fica nessa atenção. Ok, ela falou agora com a consciência da adulta. Talvez ela passe pelo acolhimento da criança, ok, mas lá na frente, ela vai trazer algo, que é o que a Wanda e Lúcia já trouxe aqui. Lá no acolhimento de pai e mãe, você já vai entender algo. Então, a gente tem que respeitar o processo dessa mulher. A gente não pode, porque em uma situação como essa, sem maturidade da especialista, não, mas espera lá, não tem como ter uma infância totalmente 100%. A gente entende isso, a gente tem essa informação. Só que a gente não pode trazer isso para essa mulher nesse momento e nem dessa forma. A gente precisa ajudar essa mulher, essa cliente, essa paciente
a identificar de fato esse conflito. E por isso que a gente respeita o processo e deixa o método apresentar. E as sessões vão apresentando esse conteúdo. Então, vamos lá. Falar lá no acolhimento pai e mãe, como que foi esse processo para ela, o que surgiu aí, tá? Já validou alguma ferida emocional na primeira sessão, algo assim? Olha, a primeira sessão, ela... Não, na primeira não. Na primeira sessão ela não falou de nenhuma, porque, na verdade, ela sentia amada pelo pai, sentia amada pela mãe. Assim, quando chegou no pai e mãe, é como se a casinha caísse, né? Porque ela mostrou, assim, no olhar sistêmico, uma estrutura muito, assim, resistente, sabe? Uma mulher madura, que tinha se superado, que entendia. Mas quando chegou no acolhimento, pai e mãe, foi assim, de arrepiar, sabe? É de arrepiar, mas foi assim. Aí aqui ela já trouxe. Aí no acolhimento pai e mãe, ela já trouxe a ferida da injustiça, né? Ela conseguiu aqui identificar, nós conseguimos aqui identificar essa ferida da injustiça. Posso começar a falar? Pode, como que foi esse acolhimento? Então, a gente começou a sessão, foi muito difícil para ela acolher a mãe. Ela sempre via a mãe assim, com uma visão muito, muito obscura mesmo. Ela via o pai maravilhoso. Ela não entendia que todo processo da mãe, todo o gatilho da mãe era por causa de um comportamento que estava por trás também do pai, por causa da negação do seu papel como pai, de provedor da casa, do sacerdote da casa. Ela que tomava a frente de tudo. Né? A mãe tomava a frente de tudo, ela como se fosse a desbravadora da casa, e sem contar que ele não deixava ela trabalhar, e aí ela passando por todas aquelas dificuldades, aquela situação, tinha que pedir ajuda para as pessoas de fora, porque ele também não fazia, e deixava passar necessidade em casa. Então, assim, teve muita dificuldade, mas ela não enxergava o lado do pai, porque o pai era ali carinhoso, dava carinho, e a mãe descontava toda a ira nos filhos, né? Não, o que veio de memória assim com a mãe dela? Então, ela queixava muito dessa injustiça da mãe ter prioridade para o irmão dela, ela de preferência do irmão, ela sentia muito isso, então ela queixou muito, ela falava, veio assim uma tristeza muito densa, foi um processo assim muito difícil de se fazer, mas ao mesmo tempo assim triunfante, sabe? Ela chorava muito. A mãe dela desejou ter ela sabe dessa história? Então, ela sabe, ela contou lá no início que a mãe dela teve ela só para poder ligar, para não ter mais filho. Você falou. Né? Porque só que no olhar sistêmico, ela trazia esse sentimento de tipo assim, eu entendo, porque minha mãe passava muita necessidade, não queria encher a casa de filhos, para que todo mundo passasse por muito, mas aqui ela já sente a rejeição. No olhar de pai e mãe, ela já traz aqui o sentimento da rejeição. Ela sentiu rejeitada, que tipo assim, ela foi só para um filho para um escape de uma solução. Ela foi usada, né? Usada, exatamente. Ela se sentiu usada para um escape de uma solução familiar, não por desejar, não por amar. Então, aqui foi muito difícil, foi muito difícil. Eu tive que repetir essa sessão com ela, porque na primeira ela não queria acolher a mãe, sabe? E olha como é interessante, eu acho esse processo muito lindo, né? Olha como que é lindo quando você acessa uma camada abaixo, né, do estado de consciência ali que essa mulher se encontra e acessa essa vulnerabilidade que é a verdade dessa mulher. Assim, ela passa a trazer de verdade o sentimento que está guardadinho, que está lá e que ela pode não assumir, mas está sendo expressado em comportamentos, em sentimentos, em pensamentos, em atitudes. E aí vem vazio, aí vem culpa, aí vem toda essa dificuldade de relacionamento. Eu sempre falo isso, a nossa relação com a mamãe é o que dita como nós vamos nos relacionar com
outras pessoas, porque o primeiro relacionamento é com a mamãe. Se eu tenho dificuldade, não tive isso, essa base forte em mim, com a mamãe, eu vou ter dificuldade depois. E a culpa vem muito também nessa questão. A ferida emocional da rejeição, ela traz um sentimento de culpa, talvez que a mulher nem consegue entender. É aquela mulher que vive se sentindo culpada de tudo, por todos e por todas as coisas, porque ela não teve esse acolhimento da forma que deveria. E como que foi na segunda vez aplicado? Como que ela se sentiu? Ela já se sentiu, já tinha adquirido alguns recursos, né, por todo o contexto que a gente vai trazendo antes, né, de aplicação do método e tal, todo o conhecimento que a gente aprende aqui com você. Então, a gente traz esses conhecimentos para elas também, que a mãe também não tinha esses recursos, né? Toda essa história da herança genética que vem por trás, a gente trazendo esse conhecimento, na segunda ela já veio assim com muito mais amorosidade, sabe? Com muito mais amorosidade. E eu fiz também a intrauterina com ela, também foi lindo essa parte que a gente vai falar lá na frente. Então, assim, aí a gente conseguiu fazer o acolhimento pai e mãe a partir daí, a partir do momento que, assim, ela já adquiriu outros recursos, né? Nessa fala, nesse abrir os olhos, de trazer esse conhecimento que o método traz para a gente, foi, assim, bem assertivo para ela. Que legal. Na descoberta emocional, qual a emoção predominante que surgiu, Vanderlúcia? Ju, interessante que na descoberta emocional, o que foi predominante lá foi o amor com 16 e a alegria com 14 ou 13, se não me engano. Só que no decorrer da sessão a gente vai ver. Nos diz de uma falta, né? Exatamente, exatamente. E ela tinha muita raiva guardada dentro dela, que nem ela imaginava que tinha. Sim. E a partir do momento, você direcionou para buscar essa memória, essa informação para ver esse sentimento, ou já ali na ferramenta da descoberta, você já trouxe esse olhar para uma emoção no qual ela já tinha te passado essa informação? Na própria ferramenta, ela foi, à medida que ela foi falando, que ela foi trazendo a história dela, eu fui anotando e fui pontuando ali. E tudo ela falava assim: eu tenho raiva disso, eu tenho raiva, porque minha mãe deixava eu na mão do meu irmão, para o meu irmão me cuidar. Ele ficava. E aí, lá na frente, ela entendeu que toda briga, todo desconforto que ela tinha, que o irmão também, com certeza, tinha raiva de ter que cuidar dela, porque não era uma obrigação. Tudo isso, depois ela foi entendendo lá na frente. É lindo, é maravilhoso o método. É É lindo mesmo. maravilhoso. Então, assim, E ela conseguiu liberar essa raiva, ela conseguiu expressar. liberou. Tanto depois, no final, a gente vai ver os recursos que foi adquirido aí, a gente vai contar, deixa aí um gostinho na boca das meninas aí, a gente vai falar dos recursos depois. Mas foi lindo. Então, assim, ela trazia muita raiva de questões no trabalho, raiva da mãe falar mal do pai, sabe? Ela tinha muita raiva. Assim, para que ela quis casar com ele, então? Se ela que escolheu ele como marido. Então, eu tinha muita raiva quando ela reclamava do meu pai. Nossa, trouxe vários assuntos assim de raiva no casamento, assim, que ela né, no casamento, nos relacionamentos. Então, eu ficava assim, gente, como assim, né? Deu amor lá, a gente sabe que o excesso sempre, né, é a falta. E ela trouxe muita história, assim, de que ela sentia muita raiva de a irmã fazer as coisas e a culpa vir sobre ela, sabe? Ela ser culpada de várias coisas que a irmã fazia e ela que era culpada das coisas que a irmã fazia. A raiva da mãe porque o irmão batia, a mãe não posicionava. Teve uma época que ela contou, que ela trouxe, que ela teve uma briga muito feia com o irmão, de uma forma muito. Ela traz aqui a injustiça de novo, que ela foi injustiçada, ela não tinha culpa de nada, e o irmão acusou ela de uma coisa e bateu nela. Isso já é na fase da adolescência. O irmão bateu muito nela, que chegou a machucar ela, e a mãe não posicionou do lado dela. Ela trouxe, e nesse período, ela tentou suicídio.
Ela tentou Adolescente? adolescente, ela tentou suicídio. Então, assim, ela tinha muita raiva mesmo, por a mãe não posicionar diante, porque morava tudo junto ali, né? E o irmão dela, ele sempre, ela conta que a mãe sempre passa a mão na cabeça, sempre paga as dívidas dele, e elas, assim, e ela, a outra irmã, sempre tinha que se virar, tinha que trabalhar, se precisasse de alguma coisa, é elas que tinham que se virar, mas o irmão era o dodózinho da casa, sabe? A raiva, ele é um sentimento que não expressado de automutilação, né? Se essa Uhum. mulher ela não expressa esse sentimento, ela pode começar a trazer para a vida dela, né, todo esse ato de punição. E o suicídio muitas vezes vem nessa situação de não merecimento de vida, né? Já que minha situação é essa, sim, você não merece viver. Por acreditar em tudo que viveu, que passou. Então, já que eu sou tratada assim, eu devo merecer ser tratada assim mesmo. E tem mulheres que vivem se afirmando nessa questão. Ai, tá vendo? É por isso. Você merece mesmo, eu mereço mesmo. É por isso, porque eu sou idiota, porque eu sou isso. Quantas palavras surgem a partir de uma ferida emocional e muitas mulheres não têm noção, né? Por que ela está se tratando dessa forma e não tem nem consciência do quanto isso é prejudicial à sua vida. Aliás, pelo contrário, muitas querem prejudicar a sua própria vida justamente por todas essas informações que vem carregando. Como ela saiu dessa sessão, Vanderlúcia? Então, a gente fez a liberação, a liberação, né, de tudo ali, e também fizemos a ressignificação de toda a história. E, assim, essa aqui foi uma virada de chave para ela, porque, na verdade, na ressignificação, ela entendeu, assim, sem eu falar, ela entendeu assim todo o mistério de tudo que é possível através da ressignificação, você tirar aquela emoção densa de uma história e trazer a leveza para tudo isso, reconhecendo que a outra pessoa também ela é vítima do sistema. Então foi uma virada de chave assim para ela, sabe? Ela disse, nossa, agora eu estou entendendo. Ela falou comigo, agora eu estou entendendo, eu não preciso carregar essa dor mais comigo. E assim, ela falou tanto assim, nossa, é mesmo, né? Coitado do meu irmão, ele tinha que ter uma responsabilidade que não era dele. Ô, dó, ele também precisava de fazer terapia. Ela falando, nossa, agora eu estou com dó do meu irmão, estou com pena dele e tal. Ele também deve estar sofrendo e carrega muito sofrimento. Então, assim, a gente vê, né, a graciosidade do método, né? Isso é exatamente sobre ressignificar, né? É. É passar a olhar a sua história de uma forma diferente. No acolhimento, na integração, o processo dela foi fluido? Foi também, fluido. Tá? Não teve nenhuma questão de desafio para você nessa sessão, não, né? Não, fluiu tranquilamente. Na descoberta, na reconexão da natureza feminina, como que foi o processo para ela? Porque essa é uma sessão tão linda para a maioria das mulheres, né? Como que foi o processo para ela? Então, na reconexão da natureza feminina, ela colheu muito bem, porque como ela era caçula, já tinha irmã que já tinha passado pelo processo. Então, a irmã comentava com ela, a mãe também conversou. Inclusive, ela conta que ela chegou até o pai e pediu dinheiro para ir lá comprar o absorvente, né? Não teve problema nenhum. Ela acolheu super bem. Ela ama ser mulher e tudo, né? Embora, assim, o que leva ela a ter esse baixo, né, astral aí, esse baixo autoestima mesmo, são as questões mesmo desses relacionamentos, desses conflitos, mas por ser mulher, ela se gosta. E ela conseguiu gerar recursos aí? Porque por Conseguiu. mais que não tem conflito, né, com essa parte, mas recursos são gerados aí. Ela conseguiu sim, ela conseguiu gerar recursos de bem-estar, conseguiu gerar recursos de posicionamento, porque ela me contou em uma das sessões que ela tinha muita dificuldade de enfrentar pessoas assim que estão numa posição de superioridade dela. Então, por exemplo, o gerente da empresa que ela trabalha, ela não conseguia nem
chegar perto da porta do escritório, sabe? Para falar qualquer coisa. E o trabalho que ela exerce, ela tem essa necessidade, porque ela trabalha com uma área onde ela tem que cuidar de toda a parte da segurança da empresa, que ela é técnica de segurança da empresa. Então, tudo que foge ali do alinhamento da empresa, ela tem que abordar, né, esses aspectos. E ela me falou também, trouxe na história, que assim, a empresa já havia dito para ela que ia dar para ela a promoção, né, do cargo dela, pelo fato dela exercer um bom trabalho na empresa. E, enfim, aquilo não tinha acontecido, já tinha passado alguns anos e não. E logo no início, assim, ela já conseguiu adquirir esses recursos para reivindicar o direito dela. Ela se apresentou até ele, foi ali, falou e conseguiu a promoção. E aí ele queria, tipo assim, foi tão assim, tão forte os recursos, porque quando ela chegou na frente do gerente, ele falou com ela assim: você quer um aumento de salário? Se for, eu te dou, eu aumento seu salário. Ela falou assim: não, para mim o aumento de salário não está em questão aqui, eu não quero aumento. Porque ela já entendeu que se ela recebesse o aumento e não a promoção, o aumento ainda viria menos do que o aumento da promoção. Você entendeu? E ela falou assim: não, eu quero a minha promoção. Isso vale, para mim, tem mais valor, porque eu vou levar para a vida toda. Agora, o aumento, não, o aumento para mim pode durar meses, anos, mas a promoção vai ser para a vida toda. E nesse posicionamento que ela falou que jamais teria coragem de ter, sabe? Antes de conseguir ter esses recursos, ela conseguiu. E, inclusive, ela mandou para mim a foto da carteira que ela já tinha conseguiu o aumento que ela, né? Que, assim, ela não reivindicou, mas veio por meio da promoção. E também, assim, algumas abordagens que ela fazia na empresa que ficava como vista grossa e ela se sentia muito mal com isso, porque às vezes, principalmente com relação aos homens, porque o homem, quando a mulher está mandando, eles não gostam muito de submeter, né? Então, ela tinha essa dificuldade na empresa e ela se posicionou, porque às vezes o que estava acima dela, ela reportava a situação grave da empresa e ele tipo que fazia vista grossa, mas ela entendeu que a vista grossa também no método ela entendeu que ela não tinha uma comunicação assertiva, sabe? Ela era muito impulsiva nas suas decisões. Então, olha que grandes recursos aí que ela conseguiu. Além de conseguir falar, ela conseguiu formas assertiva de falar, uma forma de expressar, né? Ela expressava ela fazia a coisa certa, mas de uma maneira errada. Sim, que né? legal. E com o método ela conseguiu fazer o que devia fazer, mas de forma correta. E foi onde ela começou a ter aí muito mais credibilidade na empresa, ela conseguiu ter uma comunicação mais assertiva com os funcionários, ela se posicionava e mostrava para eles que ela estava posicionando não para prejudicá-los, não para querer atrapalhar eles na empresa, não para querer se mostrar autoridade na empresa, mas por cuidar da saúde deles, do bem-estar deles, porque se eles se machucassem ali, poderia trazer danos até para a família, ele ia ficar desempregado. Então, ela conseguia passar essa informação de uma forma mais assertiva, por um cuidado, por um zelo com os funcionários, e com isso ela foi ganhando ali a morosidade também da equipe de trabalho ali, que eles já olhavam ela assim mais com repulsa, né? Então, todos esses recursos ela adquiriu também. Foram gerados. Que bom. Agora fala da vida intrauterina. Essa é uma sessão que, nossa, eu recebo muitos depoimentos dessa sessão, o quanto essa sessão ela é poderosa, profunda. E ferida emocional da rejeição tem que ter vida intrauterina, né? Então, nessa sessão da vida intrauterina, foi onde assim ela conseguiu
ver a vida da mãe dela em si, né? Ela viu que tudo que a mãe dela transmitiu para ele, para a família ali em volta, foi tudo que ela também recebeu na fase da infância. A mãe dela é a filha mais velha de uma família de 16 filhos, e os pais tinham a mãe como o amuleto da casa. A mãe que ajudava a cuidar das crianças, a mãe dela que ia ajudar o pai no trabalho braçal. O pai tinha a mãe como se fosse um homem da casa. E ela foi criada com essa masculinidade super ativada. Sabe? Primeira filha, isso acontece. Exatamente. Porque é a espera do menino, né, para ajudar o papai. Se o menino não vem, a mulher ocupou esse lugar. Exatamente. E então, assim, ela conseguiu ver esse lado. Então, ela brigava muito com a mãe. Ela me contou assim, várias situações assim de brigas mesmo, dela sair de casa, depois voltar. Ela não conseguia ver a mãe com um olhar de amorosidade. Ela tinha assim sabe, como que eu posso dizer? Uma rejeição muito grande da mãe. Qualquer palavra que saía da boca da mãe era motivo delas brigarem. Então, nessa sessão, ela acolheu a mãe com muita amorosidade. Ela viu que a mãe não tinha esses recursos, né? E todo o sofrimento. E aí também, Ju, que foi interessante que ela entendeu o papel do pai. Uau. Foi aqui que ela entendeu, porque até então ela trazia o pai como o brilhante, aquele que brinca, aquele que dá atenção, mas não era o papel do pai. O papel do pai é brincar também, claro, mas assim, é proporcionar à mãe esse cuidado com os filhos, né? Proteger a mãe. Proteger a mãe, para dar. Aí que virou a chavinha na cabeça dela, poxa, coitada da minha mãe. Nossa, sofreu demais. Realmente, ela tinha que pegar o papel do meu pai. Como que ela ia? Então, ela descontava tudo na gente, porque estava ali uma panela de pressão explodindo o tempo todo, né? Aí foi linda essa sessão. Foi lindo, lindo, lindo. Aí ela conseguiu ter essa amorosidade. E, assim, foi, assim, maravilhoso. Ah, que lindo, que lindo. Agora fala desses recursos que foram gerados aí na conclusão do processo, né? Depois que vai adquirindo os recursos, para ela, na vida dela, na rotina dela, você já trouxe do trabalho dentro de casa, no relacionamento, como que foi isso? Então, ela teve muitas. Eu fiz a sessão do relacionamento com ela também, né? Porque foi uma das queixas dela. Então, o primeiro relacionamento ela teve na fase da adolescência. Então, ela fala ali que foi onde ele deu por metade e ela entregou por inteiro, né? Que é o primeiro namorado. Então, ela gerou muita expectativa ali e para ela foi assim muito frustrante, porque quando ele terminou com ela, sem razão nenhuma, ele terminou, então ela ficou sentindo assim, um sentimento de culpa, né? O que eu fiz? Por quê? E aquela sensação de vazio foi gerando ali dentro dela. Na verdade, já existia, que ela falou lá na anamnese, né? Só que veio aí, então, assim, ela ficou muito chateada com essa situação, com esse primeiro relacionamento. E depois ele terminou com ela sofreu muito. Aí foi para o segundo relacionamento, que foi onde ela casou com esse rapaz. Ela casou no segundo relacionamento. Ela tinha 18 anos, mas que ela conheceu ele, casou com 19 anos. Só que ela casou com esse aí, mas era para sair de casa. Ela fala que casou para sair de casa. O primeiro, eles brigavam muito. Ela falava que eles batiam no outro. Eles chegavam a ter brigas, agressões mesmo um com o outro. Mas ela entendeu que também, né, com todo o processo, ela entendeu que nenhum dos dois tinha recursos para isso. Todos os dois eram muito novos. Ela depois, antes ela trazia uma emoção assim de muita raiva dele, sabe? Mas depois ela foi liberando esse sentimento na liberação, foi liberando essa raiva.
esses sentimentos que ela aguardava, essas emoções que ela guardava ali, e reconheceu que nenhum dos dois tinha recurso e conseguiu tirar proveito, né, de tudo ali, a lição que ela aprendeu para levar para aplicação para a vida dela. No segundo relacionamento, ela fala que casou para sair de casa e para também tentar preencher o vazio do primeiro, né? Do primeiro, que ela ainda gostava muito dele, então ela foi para esse segundo relacionamento. É interessante que ela falou, assim, que eu fiquei assim, me despertou muita atenção para isso, que embora ela tinha 19 anos também, mas não tinha os recursos, ela conta que nessa relação, esse rapaz mostrou para ela um mundo não colorido, um mundo preto e branco. E ela tinha o mundo como um mundo colorido, sabe? Esse rapaz, ele tinha muita maldade, ele contava muitas mentiras, houve traição no casamento, muita desconfiança, e ela traz a injustiça aqui de novo. Ela se sentiu injustiçada aqui de novo. Reforçando, a ferida emocional vai reforçando. Exatamente, em todas as sessões. Ela traz aqui a injustiça. Aí ela sentiu uma sensação de muita angústia e muita dor no peito. Muita dor no peito. Conseguiu ressignificar, liberar? Conseguimos ressignificar e liberar essa emoção aí. E como foi esses recursos na vida dela, desse processo? Então, os recursos... e aí foi, vários relacionamentos que ela teve, depois o outro que projetou o casamento. Aí esse aí eles terminaram, né? E depois ela ficou um tempo sozinha, depois... E aí ela vai trazendo todas essas dificuldades nos relacionamentos que ela tinha. O último agora, ela veio com a palavra de desmerecimento, porque quem apresentou esse rapaz pintou um rapaz colorido para ela, né? E ela achava que ele era bom demais para ela. Então ela foi meio que assim no relacionamento, e depois, quando ela conseguiu assim se entregar ao relacionamento, foi onde ela viu que as expectativas dele não batiam com as expectativas dela. Então, e ela não conseguia sair desse relacionamento. Ela ficava presa e ela falava... É o relacionamento de hoje? De hoje não, porque no curso ela conseguiu adquirir o recurso para finalizar. Ela falava que fazia tudo o que ele queria. Ela não conseguia ter vontade própria. Sabe? Ela não conseguia ter vontade própria. E como foi ela para se posicionar nessa questão? Ela não conseguia se posicionar. Se ele queria ir para o norte e ela queria ir para o sul, ela ia para o norte, porque ela não falava, eu quero ir para o sul, tipo isso, sabe? Sim. E ela tinha muita raiva dela. Ela falava que batia nela mesma, de raiva dela. E no curso ela conseguiu se posicionar também. Ela terminou, colocou fim no relacionamento, e ela falou assim, era muito abusivo, eu não tinha minha vontade própria, por mais que ela gostasse. E e trouxe o recurso também, que ela falava que sentia muita dor no peito, muita dor no coração, de dor mesmo, dela sentir dor no coração. E um dia ela me ligou, fora da sessão, ela falou assim, menina, eu preciso te contar uma coisa, eu não sinto mais essa dor. Uau! Não sinto mais essa dor. Como... O método é cardiologista também. Não, e quantas mulheres estão fazendo uso de própria medicação porque sente esse incômodo? Isso é totalmente emocional. Até a própria pressão alta, muitas mulheres com pressão alta que são diagnosticadas com pressão alta, não olha para a parte emocional. E é claro, a gente entende que nem tudo é emocional. A gente tem a parte fisiológica e que muitas vezes sim é a parte do físico, mas a maioria das questões aí, tudo começa no campo emocional e depois vai para o físico. E por falta de conhecimento, muitas mulheres só vão na busca para tratar o físico. Mas e a raiz, e a causa? O que me fez levar a isso? Pode ser uma disfunção no físico, hormonal? Pode ser, mas é importante investigar. Porque quando vai investigar não é nada no físico, é onde que se depara com a questão emocional. Agora você olhando, né, para essa história, como você percebeu a evolução dela no processo e o que essa história te ensinou, né? Porque eu falo que cada história que nós acolhemos, nós aprendemos algo com o método, né?
Eu fiz de uma forma bem resumida, assim, fazendo um aplanado de todas as sessões que ela fez e os recursos que ela adquiriu. Ela veio com o recurso de se valorizar, sabe? Ela trouxe isso, deixar ir quem quiser ir, que faz parte da vida, se não deu certo, né? É porque tinha que ir, ela adquiriu esse recurso, esse entendimento, conseguiu entender as falhas dela, ela reconhecer onde ela errava, onde ela estava errando, e ser mais assertiva na comunicação, em ambas as partes, né? E ela enxergar também os recursos de valores, né? De ambas as partes, enxergar os valores de cada pessoa dentro do relacionamento. Ela conseguiu enxergar que mesmo com todos os defeitos de todos eles também tinham valores, né? E todo o acontecimento ali gerou recursos para a vida dela. Então, ela trouxe também esses recursos de escutar, essa escutativa sem julgamento. Hoje, assim, a comunicação mais assertiva, como eu falei anteriormente, ela trouxe também uma capacidade de serenidade para a vida que ela não tinha, ela trouxe isso também, principalmente com a mãe, falou que o relacionamento delas assim tá muito, não tá aquela coisa assim 100%, ela disse, não tá 100%, porque ainda às vezes acontece alguma coisinha e eu não vou ser hipócrita de falar que tá, né, mil maravilhas, e as duas moram juntas, né? Mas ela falou assim, mas mudou assim 80%. Eu falei, já está um bom caminho andado. 80%. É um processo, né? É um processo de restauração. Então, leva um tempinho de adaptação e a gente tem que entender que não significa que nós não vamos ter um sentimento diante de, ai, porque tá bom, tá tudo certo. Não é assim que funciona. A gente vai continuar sentindo algumas emoções densas na relação, seja com o pai, com a mãe, com um relacionamento amoroso com os filhos, mas a gente lida diferente com isso agora, né? É outra forma de lidar com isso. Até porque o comportamento da mãe, com o recurso que ela adquiriu, ela consegue enxergar aí que a mãe não tem recurso. Então, ela vê com mais amorosidade e procura ser mais calma, ao invés de agredi-la também, sabe? Exatamente. Então, isso foi um recurso muito, muito valoroso que ela adquiriu também. Aprendeu a dizer não, né? Que era o que ela não estava conseguindo dizer, está mais proativa no trabalho, na mãe, saiu do lugar de vitimismo, de achar que ela não merece, e sempre colocando como vítima na situação. Ela conseguiu sair desse lugar de vitimismo, voltou para estar cursando outro curso na faculdade que agrega valor na área que ela já atua, ela voltou a fazer, voltou para a academia, que ela não estava fazendo academia, e ela me falou no final, olha, esse método foi libertador para mim. Libertador. Que lindo! São recursos para a vida, né? Elas vêm com uma dor para uma questão, mas quando coloca aquela questão no lugar, né, a causa daquilo, daquela dor, daquela dificuldade, organiza, todas as áreas da vida vão se organizando, porque recursos são utilizados, recursos emocionais nós precisamos para tudo na nossa vida. E a gente vai se deparando com alguns comportamentos que não tinha antes, né? Eu tô até com medo de mim mesma. Não, mulher, agora é hora de realmente se permitir viver, né? Se entregar exatamente. Sem culpa, né? Já preenchida, porque quando a gente se preenche de nós mesmas, isso é maravilhoso, isso é muito poderoso. Vanderlúcia, que lindo, gratidão aí por compartilhar conosco. Quero agradecer aí mais uma vez pela oportunidade, por trazer essa história aqui, por compartilhar conosco e por nos ensinar através dessa história, porque eu sei que cada um aqui se identificou com alguma parte dessa história e uma chavinha virou, porque na minha vira também. Todo estúdio de casa de consultório, uma chavinha vira aqui. Gratidão, viu, pela oportunidade. Ju, a gratidão é toda minha, porque eu falei da minha cliente, né? Mas o método foi bem assertivo para mim também. E assim como essas novatas estão vindo aí, vai passar por todo esse processo, tem as veteranas aí que
pode bater o martelo e carimbar por tudo que eu estou falando. Então, assim, eu dou a graça de ter, né, esse método tão simples e tão libertador para nós é muito gratificante. E assim, você é uma pessoa iluminada mesmo. Então, para mim, a percepção que eu tenho desse método, para mim, né, hoje falando a Vanderlúcia como terapeuta hoje, é a capacidade que esse método tem de mudar a perspectiva e harmonizar, né? Harmonizar o ser humano num todo, né? Isso é muito lindo, nessa harmonização da amorosidade, de compreender, né, as pessoas, as falhas das pessoas, sair desse lugar de julgamento, né, acolher as pessoas sem esse julgamento, tirar o peso a intensidade da vida que às vezes a gente põe, né, por situações às vezes tão pequenas, a gente traz uma intensidade, um peso, e esse método ele tem o poder, né? Graças a Deus ele tem o poder de nos fazer ver a vida de uma forma mais leve, né? Mais leve. E assim, é tão tremendo quando eu falo essa capacidade da perspectiva da vida, é você ver a natureza de uma forma mais bela, você apreciar a criação do Criador com assim, e reconhecer tudo, porque eu falo assim, é tão maravilhoso, porque eu não conseguia ver isso. Hoje eu olho para o sol, quando eu vejo o sol da janela da minha casa, eu fico contemplando o sol, e eu falo assim, gente, que maravilha! Né? Quando vinha a neve, que eu ficava brava, eu brigava, eu não conseguia contemplar a beleza da natureza. Esse método traz isso, ele liberta a gente de ver a vida com ódio, com amargura. Não, a gente vê a vida de forma mais bela. E mesmo que você passe por situações difíceis, você consegue ali entender que há um tempo, há um processo, que tudo faz parte. E na vida nós vamos ter lutas e aflições, mas é este bom ânimo que o método traz, que traz essa sensação, essa sensibilidade de todas as coisas, né? De você poder ver tudo muito natural. Para que brigar com a chuva? A chuva ela precisa vir, ela precisa regar a terra, né? Para que brigar com o sol quente? Ele precisa vir, ele precisa aquecer a terra. E a gente vê que tudo faz parte para o bem-estar nosso. Sim, né? com certeza. Essa capacidade do método de nos trazer bons olhos, né? Porque é uma frase, minha avó materna, ela usa muito isso. Quando alguém fala que ela é muito bonita, ela é muito bonita. Aí ela fala assim: ah, são seus olhos, a beleza está nos olhos de quem vê. Eu escutei isso tanto na minha infância que hoje eu entendo que isso até me emociona, que a beleza está nos olhos de quem vê, porque esse reflexo que a gente tem no externo tudo vem do interno, é aquilo que está dentro, eu vejo fora. E quando a gente harmoniza, a gente limpa toda essa amargura, toda essa angústia, quando a gente tira essa tristeza, quando a gente começa a ver a beleza de quem somos, porque eu acho que está muito nisso, a gente começa a ver a beleza do externo, porque vem dele, né? Vem do único Criador. Toda essa criação de Deus, toda essa beleza que é proporcionada. Eu sou uma pessoa uma apaixonada por pessoas. Eu amo pessoas e eu sou aquela que de fato acredito nas pessoas. Eu sou aquela que de fato todo o segredo da nossa evolução se encontra nas pessoas e principalmente nas mulheres, por ser a nossa base emocional, por ser a primeira morada, por ser o primeiro alimento, por ser a estrutura emocional de qualquer ambiente, né? Isso é importante e necessário. Todos nós passamos por uma mulher um dia, em média 9 meses. Então, eu acredito muito que, através de nós podemos trazer essa visão para todos, para homens e mulheres, crianças, né? Porque tudo começa nessa consciência adulta para ajudar essas crianças, esse futuro, essa futura geração. Então, quando eu vejo o resultado do método, eu falo, meu Deus,
Isso é gratificante demais, não tem preço que Verdade. pague isso. E o nosso trabalho, né, Vanderlúcia? Eu falo, quando a gente começa a ver o resultado do nosso trabalho, o valor do nosso trabalho, não tem preço que pague, não. Isso é muito gratificante, né? Tão simples, né, Ju? E as pessoas às vezes se complicam tanto, e quanto mais se complica, fica mais aprisionado. Mas se perde, né? Mais se perde, e é lindo o método mesmo. E assim, o que é tão maravilhoso é que o método, ele traz um conjunto de coisas, né? É um conjunto de tudo isso que a gente está falando, de ver o outro com mais amorosidade, de enxergar a vida por um ângulo totalmente diferente, além de te trazer conhecimento, né? Ele traz esse libertar mesmo dessas prisões, dessas cadeias. Nossa, é maravilhoso. Antes, qualquer coisinha que acontecia comigo, gente, eu ficava ali naquela emoção densa, naquela coisa, uma dificuldade. E assim, você ressignificar essas memórias, e eu falo assim para as mulheres, eu tinha muita dificuldade no método, porque por eu vir de uma igreja cristã, aí quando falava assim, ressignificar e tal, eu ficava assim, gente, e interessante que eu falava assim, Deus, onde que eu encontro respaldo bíblico para isso? E tudo. Eu tive uma experiência linda com o respirar, porque assim, eu ficava assim, esse trem de respirar dá uma sensação de uma energia que não está buscando aquela coisa. Aí um dia eu passei por... Eu até gravei no meu Instagram, depois se as meninas quiserem lá, tem um vídeo que eu gravei lá, eu conto essa história, que eu tive uma situação... Vou deixar aqui, qual que é o seu Instagram? Vou colocar aqui. Vanderlúcia Peixoto. Eu conto essa história que eu passei por uma situação, Ju, e eu assim, eu fui falar com a pessoa, mas eu vi que a pessoa não queria me ouvir, ouvir a verdade da situação. Ela queria me atacar e me atingir, sabe? Aí, por mais que eu tentava explicar, a situação ia ficando mais difícil. Aí eu falei assim, poxa, eu acabei assim, não gerenciando as emoções e acabei discutindo com a pessoa. E ali eu fiquei com muita raiva, não raiva da pessoa, mas raiva de mim mesma. Foi logo no início, né, do método. Por eu estar tendo tanto aprendizado e não conseguir aplicar o aprendizado, eu fiquei com muita raiva de mim mesma. Aí subi para o meu quarto e cheguei lá e comecei a colocar em prática a técnica da respiração, da liberação da raiva. Gente, foi tão assertivo, porque eu estava ali engasgada, com um nó, com a dor. E assim, foi um alívio. Aí eu falei assim, Deus, como uma coisa tão simples, foi tão assertiva assim, como que o Senhor me fala isso na palavra? Onde que eu encontro base bíblica para isso? Seu filha, tipo assim, né? Deixa de ser burrinha. O que eu coloquei lá no homem, na criação? O fôlego de vida, meu ar está aí, é para você aproveitar. Ele é cura, ele é vida. Tudo começou no sopro, né? No sopro. E a vida está na respiração. Exatamente. É por ele que Deus se manifesta em nós. A nossa conexão com o Espírito é através da respiração. Exatamente. Porque sem respiração não tem mais conexão, é morte. Verdade. E eu fui agendar agora uma palestra que eu vou dar numa igreja aqui no Canadá, e aí eu tive a reunião com as meninas e eu falando um pouco, né, do que elas perguntaram, mas como que é e tal, e fui falando um pouco sobre o método, o que gerou na minha vida e tal, e falei, aí elas estavam assim, mas e aí? Você vai trazer a palestra, mas é para a igreja e tal? Eu falei assim, olha, tudo tem base bíblica. Aí eu falei, tudo tem base bíblica. Aí eu falei, se essa ressignificação que a gente traz aqui no método e tal, vai lá no profeta Ezequiel, quando ele teve a visão do Vale dos Ossos Secos, ele não tinha ossos ali, foi uma visão, era a imaginação dele. E aí ele viu o estado de Israel, a situação de Israel, que muitas vezes a gente tem que visualizar o nosso estado, né? Ver o nosso estado, a nossa condição. Também. Aí fui trazendo. Aí, o que ele começa? Ele começa a trazer a visualização de os nervos sendo criados, de tudo sendo ali formado, os ossos, os tendões, e os ossos tomando vida. E aí, o que o Senhor fala com ele? Agora libera a palavra,
que é o quê? Ressignificar, trazer uma nova memória, trazer uma nova visão para a história, né? E ali ele começou a ver os ossos se formando, os tendões, os nervos, e se ajuntando tudo, criando vida do nada, né? E é isso, cria vida do nada, e aí ele começa a ver, né, tudo isso, e a gente começa a visualizar uma nova história para a vida da gente, não ficar numa história densa de sofrimento, ver só o lado ruim, ver só o lado negativo. Não, e tá lá também sobre a renovação da mente, né? É só através da renovação da mente que nós acessamos o que é bom, o que é belo, o plano divino. É só através da renovação da mente, porque essa mente restrita, impregnada do negativo, a gente não vai ver o belo. E está escrito também. Então, é aquela questão, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. A gente só precisa abrir o coração e se permitir acessar conhecimento. E a ciência vem comprovando e validando tudo isso, porque isso se chama neuroplasticidade para a ciência. Reestruturar aí os caminhos neurais. A gente consegue, através da nossa criatividade, da nossa mente, formar novos caminhos neurais e, consequentemente, novos sentimentos, novos pensamentos e novos comportamentos. É isso, Vanderlúcia, gratidão. A gente ficaria aqui, né? Nossa, o dia todo. Gratidão, viu? Até a próxima. Obrigada, Ju. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos. Deixem aí os seus comentários. Não esquece de dar o like, o joinha, compartilha aí, porque são informações com preciosidade muito importante. Gratidão, até a próxima. Fiquem com Deus todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.